como continuidade deste trabalho de longo fôlego que vem sendo feito e que se relaciona-se com a Gênese segundo o Espiritismo, mas que traz por título nas gravações a Gênese e a Vida, estamos realizando mais uma gravação, para a qual nós suplicamos, como sempre é feito, a ajuda da espiritualidade, para que possamos, nas exposições, termos aquele sucesso e correspondermos às expectativas que as entidades espirituais depositam em nós. E assim, em nome de Jesus, nós começamos, dizendo que a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas que nós chamamos de Deus, é a fonte criativa deste universo maravilhoso, cujas verdades e dinâmicas pela qual foi criado o homem ainda tudo não conhece. Mas na proporção em que vai adquirindo conhecimentos novos, através da captação dos conhecimentos que foram usados para a consolidação deste universo e da vida em meio ao qual nós vivemos, vai se conseguindo perceber cada vez mais que Deus é Deus. Pedimos desculpas por esta pequena falha que aconteceu, essa pequena interrupção. Mas como estávamos dizendo, e por tudo que já foi exposto nas gravações anteriores, sabemos que o hálito divino chamamos nós espíritas de fluido cósmico universal. E que este fluido cósmico universal está impregnado do princípio vital. Assim sendo, através de todas as exposições que já foram feitas, entendemos como surgiu o universo, como surgiu o nosso sistema solar, dentro deste universo, ou melhor dizendo, dentro de nossa Via Láctea, como surgiram os planetas e como também formaram-se os satélites. E como apareceram aqui na nossa Terra as condições que permitiram o surgimento da vida. Mas falando ainda do nosso sistema solar, e no nosso sistema solar da nossa Terra, é necessário no prosseguimento para a oportunidade de hoje, dizermos que revoluções periódicas acontecem no planeta. É necessário que entendamos que um dos movimentos, pela maioria das pessoas desconhecido, é a precessão dos equinócios. Este fato nós vamos tentar agora, na sequência das exposições, deixarmos mais esclarecido, porque esta precessão dos equinócios apenas se traduz por uma modalidade de movimento que acontece no nosso planeta Terra, o qual apresenta ainda uma linha que traduz o seu eixo imaginário de forma inclinada. Além dessa rotação que a Terra passa, que a Terra sofre, e é do conhecimento de todos nós, a qual dura 24 horas, e que permite a manifestação do dia e da noite para nós que habitamos esse planeta, além da translação da Terra, que também acontece em cada 365 dias, que vai perfazer um ano, existe um movimento que produz a precessão dos equinócios. Nós vamos tentar dizer que a Terra, ela está no seu movimento de rotação, com o seu eixo inclinado, como tivemos a oportunidade de dizer. Mas esse eixo inclinado, na Terra que faz um movimento giratório, ela apresenta-se girando como se fosse um peão quando está concluindo os seus movimentos de rotação. E esse peão então faz um movimento onde, antes de parar, assemelha-se a um cone,
Pois bem, esse eixo da Terra forma um cone duplo, que é feito pela Terra, e assim, então, existe a precessão dos equinócios, que nós iremos em prosseguimento explicar. Mas acontece que, prosseguindo ainda, essa Terra, então, ela fica a balançar no seu movimento de rotação no espaço, produzindo a figura imaginária de dois cones invertidos. É necessário que usemos o nosso raciocínio e tentemos entender esta imagem que se forma, porque a mesma foi pormenorizadamente estudada pelos astrônomos do passado, até mesmo, eu diria, desde a antiguidade, essa precessão dos equinócios, até mesmo antes do nascimento de Cristo, já era conhecido. E essas constatações, esses estudos, achavam-se registrados, porque depois foram destruídos na Biblioteca de Alexandria, a qual foi incendiada. Então esses cones formam pelas linhas que convergem para o vértice um ângulo que foi inclusive medido, formado por esse cone, como sendo de 23 graus e meio de raio. 23 graus e meio de raio. O equinócio, é preciso que digamos ainda na sequência, é o instante em que o Sol, passando de um hemisfério a outro, se encontra perpendicular ao Equador, o que acontece 2 vezes por ano. Primeiro em 21 de março, quando o Sol passa para o hemisfério boreal, e a 22 de setembro, quando volta ao hemisfério austral. É necessário que entendamos e tenhamos bem vivo na nossa percepção, no nosso conhecimento, que nós chamamos de equinócio aquela incidência que se dá nessas 2 vezes por ano, de maneira que os raios solares na linha do equador da Terra formam uma perpendicular perfeita. Isso é chamado equinócio. Mas prosseguindo ainda na análise, nós temos que, em consequência dessa gradual mudança na obliquidade do equador sobre a eclíptica, nós temos que o momento do equinócio avança em cada ano alguns minutos. E inclusive os cientistas mediram estes minutos, que é de 25 minutos, para sermos precisos, e 7 segundos. A esse avanço é que se deu o nome de precessão dos equinócios, porque eles se sucedem em cada ano. Assim, projetando-se o eixo oblíquo da Terra em direção, vejam só, é meio complexo, eu sei, em direção à estrela polar, é possível imaginar-se a formação de um círculo. E este círculo, vejam só, meus irmãos, só vai se completar no tempo de 25.868 anos. Isso é chamado de equinócio. E como então esse tempo implica numa duração muito grande, a qual nós não conseguimos perceber, mas poderemos ter calculado como já foi, é possível prever-se as consequências que já aconteceram e que irão acontecer em nossa Terra, pois que o movimento de peão em final de rotação prosseguirá acontecendo ao longo do tempo, dentro da eternidade. Enumerando as consequências decorrentes deste fato, nós vamos citar. Primeiro, ocorre o aquecimento
e resfriamento dos polos da Terra em cada metade de período de 25.868 anos. Devido ao meu problema de garganta, eu peço desculpa por essas pequenas paradas, porque existe a necessidade, senão não posso prosseguir com esta gravação. Mas esses movimentos, como nós estávamos dizendo, periódicos, de 25.868, além do resfriamento alternativo dos polos em cada metade de período, também viabiliza a maré universal, pela qual o oceano muda de leito. E este fato é perfeitamente conhecido nos dias atuais, inclusive através de veículos de comunicação, como, por exemplo, a TV educativa. Nós temos já, inclusive, apreciado trabalhos que são feitos pelos cientistas e que conseguem a comprovação de que realmente o oceano muda de leito, em decorrência desta precessão dos equinócios. Para muito depois, na sequência da precessão, da movimentação do oceano, para muito depois voltar ao leito primitivo. Essas mudanças, porém, são tão lentas e pouco perceptíveis por cada humanidade. São muito lentas. Todavia, outras mudanças estão acontecendo devido ao desmantelamento dos fatores bióticos e abióticos promovidos pelas humanidades, que não querem usar a postura evolutiva já conquistada. É necessário que façamos um parênteses na consideração que eu acabei de expor, porque realmente sabe-se que existem mudanças no planeta que obedecem leis naturais que não foram feitas pelo homem. Mas ocorre que o homem está desmantelando, só para exemplificar, a camada de ozônio e a incidência de radiações ultravioletas no planeta Terra é cada vez maior e está atingindo pessoas e animais. E devido a este excesso de radiações ultravioleta, que seriam impedidos de atingir a Terra se a camada de ozônio prosseguisse existindo dentro da normalidade, como Deus fez, elas estão, com as suas propriedades ionizantes, provocando alteração no núcleo das células e acarretando a formação de doenças carcinogênicas, seja na pele ou mesmo em outras partes do organismo. Mas não somente isso, a atmosfera do planeta está sendo alterada. Um cinturão isolante térmico está sendo formado em torno do nosso planeta. Percebam bem quantas mudanças que precisariam acontecer dentro da normalidade têm agravantes geradas pelas atividades humanas. Felizmente, os grandes países começam a perceber o imenso problema que o egoísmo humano, através das atividades totalmente fora de regras, acontecem para suprir ou para satisfazer a ganância que as pessoas têm do lucro. Porque muitas vezes, para obter imensas riquezas, eles não importam-se, por exemplo, de usar como fonte de energia a queima de combustíveis, nos quais o carbono estava retido, e começam a liberar intensamente na proporção de bilhões de toneladas por ano para a nossa atmosfera. E é claro que isso aí vai ter um resultado terrível. Só para nós termos uma ideia, e não dá para se considerar a minha palavra agora como uma previsão, porque parece-me que o homem tem condições técnicas para mudar as diretrizes desses eventos verdadeiramente apocalípticos. Nós poderemos dizer que no dia em que, por exemplo, o Sol não conseguisse com os seus raios atingir a Terra, ela iria sofrer, ou irá sofrer, uma nova glaciação, independente
das previsões que a gente fez com base na precessão dos equinócios. Mas, voltando ao nosso assunto, essas mudanças de leito do mar, parcialmente verificada, têm aspectos positivos, no que se refere à reconstituição de áreas empobrecidas. É só imaginarmos, meus irmãos, que existe o acúmulo de matéria orgânica no fundo do mar, e no momento em que esse leito fica a descoberto, essas reservas de matéria orgânica são usadas como substâncias nutritivas para o crescimento de flora e para o crescimento de fauna. Mas vamos voltar agora nas nossas análises, que são rápidas e sucintas, dos cataclismos presentes e futuros, que raramente estão acontecendo no planeta. Prosseguindo então, nós precisamos dizer que na Gênese, na página 173, existe leitura importante que eu passarei a fazer. É importante que façamos essa leitura para percebermos como já aconteceram na topografia do planeta mudanças, inclusive, que traduzem a movimentação do mar. Porque muitas vezes, quando somente se fala, ficamos a pensar que talvez não tenham estas apresentações uma base que se apoiem em acontecimentos verificados. Então vamos dizer, lendo agora o que está escrito na Gênese, ao pé de página, na página 173. Entre os fatos mais recentes que provam o deslocamento do mar, podemos citar estes: no Golfo de Gasconha, entre o Velho Solar e a Torre de Corduan, quando o mar está calmo, percebe-se no fundo da água trechos de muralha. São os restos da antiga e grande cidade de Noviomágua, invadida pelas ondas no ano de 580 depois de Cristo. Isto é um fato acontecido, que comprova então as mudanças que acontecem ao longo do tempo no planeta. E desta então nós temos conhecimento, o próprio Kardec fez as presentes anotações, e por esse motivo as estou lendo. O rochedo de Corduan, que se achava então ligado à margem, está agora a 12 quilômetros. Isto significa que o mar avançou. No Mar da Mancha, sobre a costa do Havre, o mar dia a dia ganha terreno e mina as penedias de Saint-Andrés, que pouco a pouco desmoronam. Faço um parêntese aqui, peço desculpas se não pronuncio adequadamente essas palavras, que são registradas em um idioma que eu não domino. A 2 quilômetros, como estávamos dizendo, da costa entre Saint-Andrés e o Cabo de Heve, existe um banco que outrora se achava à vista, ligado à terra firme. Antigos documentos atestam que nesse lugar, sobre o qual hoje se navega, existia a aldeia de Saint-Denis-Chef de Cox. Tendo o mar invadido no 14º século o terreno, a igreja foi tragada em 1378. Dizem que com bom tempo se pode ver esses restos no fundo do mar. Em quase toda a extensão do litoral da Holanda, o mar é contido a poder de diques,
que de tempos a tempos se rompem. O antigo lago de Flevaux, que reuniu ao mar em 1225, forma hoje o Golfo de Zuiderzé. Essa interrupção do oceano tragou muitas povoações, foram cobertas pelas águas. Segundo isto, o território de Paris e da França toda seria de novo ocupado pelo mar, como já foi muitas vezes, conforme o demonstram as observações geológicas. Então as partes montanhosas formarão ilhas, como são agora a ilha de Jersey e de Guernsey, e a Inglaterra, outrora contígua ao continente, porque atualmente é como se fosse uma ilha. Navegar-se-á por sobre regiões que atualmente se percorrem de caminho de ferro, estradas de ferro. Os navios aportarão a Montmartre, ao Monte Valeriano, ou aos outeiros de Saint-Claude de Meudon. Os bosques e florestas, agora lugares de passeio, ficarão sepultados nas águas, cobertos de limo, e povoadas de peixes, que substituirão as aves. O dilúvio bíblico não pode ter sido essa causa, pois que foi repentina. A invasão das águas é de curta duração, a permanência delas, ao passo que... Então, o dilúvio bíblico não aconteceu de repente. Ao passo que, de outro modo, essa permanência houvesse sido de milhares de anos e ainda duraria sem que os homens dessem por isso. Então percebam, meus irmãos, que realmente as transformações no planeta Terra acontecem em decorrência dessa precessão dos equinócios. Nós vamos agora, de maneira mais ou menos resumida, dizer que a massa da Terra, como muitas vezes tem alguns estudiosos que pretendem aconteça, não se verifica. A massa da Terra permanece a mesma porque os mesmos materiais que existiam no nosso planeta Terra, através dos estudos uranográficos, permanecem até os dias atuais. Existe muitas vezes a argumentação por pessoas que têm conhecimentos limitados que a fotossíntese dos vegetais crescidos na superfície do planeta formaria a matéria orgânica e que esta matéria orgânica ela iria aumentar as dimensões do planeta. Percebam bem, meus irmãos, isso não acontece, porque a fotossíntese, que é a síntese clorofiliana feita pelos vegetais, fabrica a matéria orgânica a partir dos componentes que estão presentes na atmosfera, que é o gás carbônico, que é o nitrogênio, e que são outras substâncias, e também a partir dos elementos que são extraídos da Terra e através, junto neste fenômeno todo, da utilização da energia procedente do Sol. Então, é formada na fotossíntese produtos, matérias orgânicas que ficam na superfície da Terra, mas não vão aumentar o volume dela em nada. Ou seja, no dia em que o planeta se tivesse esvaído, a humanidade aqui remanescente já terá evoluído. Nós iremos ser então cidadãos do universo. E assim, prezados irmãos, nós estamos praticamente chegando ao término dessa exposição, desse estudo que tratou da formação da Terra e que pertence ao campo da uranografia.
é necessário que nós entremos no novo capítulo da Gênese segundo o Espiritismo para compreendermos a Gênese orgânica. E nestes termos é necessário que percebamos um fato e que precisamos prosseguir dizendo. Quando Kardec, atendendo às orientações espirituais, redigiu o conjunto de eventos por meio dos quais aconteceram a formação do universo, da vida e do planeta Terra, ele valeu-se dos conhecimentos existentes na sua época. Hoje, a humanidade, através da pesquisa científica, fez belíssimas conquistas evolutivas, apropriando-se, vejam bem, da dinâmica que traduz, que configura dentro de leis perfeitas esses conhecimentos, porque todo saber existente no universo pertence ao nosso ente supremo, criador de todas as coisas e que nós chamamos de Deus, a causa primária de todas as coisas. Então é preciso que consideremos que, embora em outra oportunidade tenhamos abordado certos assuntos que hoje nós vamos repetir, ou a partir de então começaremos a repetir, ele se faz necessário porque se inserem perfeitamente dentro do contexto a gênese a gênese orgânica, ou seja, a gênese, a origem dos materiais a partir dos quais aconteceu a formação pelos co-criadores do Pai, orientados por Jesus, para que pudesse surgir aqui no nosso planeta as condições necessárias para o aparecimento da vida. Percebam, meus irmãos, na verdade a natureza, como já disse em outras ocasiões, não dá saltos. E hoje nós temos conquistas evolutivas que nos permitem afirmar que há cerca de 3,5 bilhões de anos, ou um pouco mais, surgiram os primeiros seres vivos na forma mais simples que possamos imaginar. E esta simplicidade, configurada pela presença de organismos microscópicos, chamados bactérias, foram encontradas na superfície de formações existentes na proximidade dos polos da Terra, especialmente no Polo Norte, e que nós chamamos de estromatólitos. Foi preciso que o homem evoluísse cientificamente para, usando o isótopo do carbono 12 e mais as outras técnicas necessárias, pudesse fazer a avaliação do tempo que configura, que traduz a idade destes estromatólitos. E eles chegaram à conclusão que é de 3,5 bilhões de anos ou um pouco mais, e que estes estromatólitos estão recobertos por estes seres vivos bacterianos e, portanto, pode afirmar com base científica informações relacionadas com a idade dos primeiros seres vivos que aqui apareceram nos estromatólitos e que foi há cerca de 3,5 bilhões de anos ou mais. Percebam bem, então, de novo dizemos, nós estamos falando de períodos que foram usados pelo homem, ou melhor, que foram usados por Deus, através do trabalho de seus co-criadores, para formar a vida, para criar a vida. Dentro desses seres vivos existiram, usando as informações mais atualizadas, as mônadas celestiais, a respeito das quais nós iremos falar ainda quando abordarmos o tema Evolução em Dois Mundos, redigidos por André Luiz. Mas hoje nós permanecemos por aqui e eu vou propor para vocês: elevemos a Deus nossos pensamentos, façamos a projeção do Divino Mestre Jesus
e supliquemos aos mentores espirituais do Recanto de Irmãos, da Colônia Maria de Nazaré, do Burgo dos Lírios, do Nosso Lar e de outras colônias espirituais, que tomando conhecimento destas súplicas, possam nos momentos que elevam as suas preces em direção a Deus, roguem por toda esta humanidade, porque realmente preciso é que nos conscientizemos que coisas trágicas estão previstas para acontecer, mas que, dependendo muito também da conduta humana, poderemos minimizar estes acontecimentos, todos eles relacionados com a nossa trajetória evolutiva, através da qual cometemos muitas transgressões contra as leis divinas, e dentro das leis de causa e efeito, a semeadura foi feita por nós livremente, e agora estamos na contingência de colher. Quando aconteça numa proporção bem alta, até o término dessa migração, a transferência das entidades espirituais primitivas, que elas possam ser envolvidas também pelas forças do bem, onde nos mundos primitivos irão ter a oportunidade de reparar suas faltas, marcharem em direção a Deus, exercitarem a prática do amor e assim conseguir na sua trajetória evolutiva desenvolver todas as virtudes potenciais que o amor divino, quando nos criou, implantou em todos nós e que precisam ser desenvolvidas para que possamos criar o nosso porvir de paz, de amor e de felicidade e progresso, e assim coexistirmos com o Deus que é onipresente no universo, que está presente em nós, mas dele nós precisamos nos aproximar. E assim, através destes pensamentos suplicantes, nós concluímos esta parte da apresentação de hoje, em nome do nosso Divino Mestre Jesus. Que assim seja.